Ai, tava gravando um vídeo, mas eu parei o vídeo e vou continuar de novo. Sim, deixa eu dizer, ontem à noite eu gravei um vídeo e depois pensei que talvez eu fosse dormir, né? Só que ontem à noite mais cedo, logo cedo, eu tomei 2 xícaras de café. Eu não posso tomar café. Na verdade, eu não deveria tomar café porque eu tenho ansiedade, né? Mas aí inventei de tomar café. Isso não é a primeira vez que eu tomo café e amanheço de acordada. O café eu posso tomar o café da noite, eu posso tomar, sabe, 4 remédios para dormir, tem uma overdose, mas eu não vou dormir porque o café ele simplesmente ele e o remédio, não sei o que é que acontece com os dois juntos. Não sei. Tem pessoas que tomam remédio de dormir, toma café numa boa, dorme. Eu não consigo. Não consigo. Se eu tomar o café à noite, eu não durmo, não durmo. Isso não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. E eu já testei, né, pra ver se realmente é o café. E eu procuro fazer alguma coisa, procuro me cansar durante o dia, porque eu digo que pode ser que eu não durma, seja só uma coincidência, porque eu não me cansei, essas coisas. E aí eu não dormi. Mas não é. Eu simplesmente não durmo se eu tomar o café à noite, mesmo eu tomando o meu remédio de dormir. E sim, outra coisa que eu tava dizendo, eu parei a gravação por alguma coisa e eu fiz um bolo agora à noite. Desde que eu cheguei aqui eu não tinha feito bolo. Pra falar a verdade, eu acho que eu cozinhei feijão uma vez ou duas depois que eu tô aqui. Vai fazer 4 meses, dia 28 que eu tô aqui. E eu acho que eu cozinhei feijão 2 vezes. Carne eu acho que eu fiz 2 vezes também. Fritei mais de uma vez, né? Mas fazer eu também não gosto. Não gosto de fazer comida. Desde que eu tive depressão, que eu não gosto de fazer comida. Porque antes eu gostava de fazer comida porque eu também gostava de comer. Mas agora eu não gosto de comer, logo eu não gosto de fazer também. E eu fiz um bolo hoje. Eu achei até que não ia prestar porque era uma massa que eu não costumo usar. Aliás, eu nunca tinha visto na minha vida essa massa. Pensei que ia ficar um bolo escaldado, essas coisas. Mas não ficou bom, menino. O bolo ficou bom. Já comi um pedacinho até com achocolatado já. Eu gosto de bolo, sabe? Mas eu gosto de bolo feito em casa. Até bolo pra festa, que é aqueles molhados. Eu gosto, quando eu gostava de cozinhar, eu mesmo gostava de fazer, porque eu sei que às vezes você compra bolo, ele, quando você compra um bolo feito, a pessoa que vai fazer o bolo, ela não vai botar manteiga no bolo, ela não vai usar um produto de boa qualidade no bolo. Ela vai usar os piores produtos que tem possível no mercado, mais barato, para botar no bolo, né? Eu acho que um pingo de leite, se é que bota leite, que não tem gosto de nada, a maioria dos bolos que vem pronto, esses bolinho simples, normal. Se é que elas botam leite, né? Botam pingo, se botarem. E margarina ela já vi procurar de péssima qualidade ou então óleo. Eu boto óleo em bolo, às vezes eu prefiro, por exemplo, se eu tiver que botar manteiga, se eu for fazer um bolo em algum lugar e tiver manteiga não, margarina e óleo, eu prefiro usar óleo. Até em casa mesmo, às vezes eu uso óleo, dependendo do bolo, eu uso óleo. Mas, porque a manteiga não é uma coisa muito em conta, né? E às vezes eu uso óleo sim, dependendo do bolo que eu vou fazer. Se for um bolo, às vezes eu uso óleo. Eu prefiro o óleo do que a margarina. A margarina eu não uso de jeito nenhum. Eu como bolo com margarina feito pelos outros, né? Porque fazer o quê, né? Mas feito por mim. Nossa, o bolo ficou fofinho. Eu pensei que ia ficar escaldado, sabe? Você passa muito tempo sem fazer uma coisa. Se bem que eu fiz em Maceió São Paulo 2 bolos, final do ano. Fiz 3 bolos. No Natal, fiz 3 bolos. Foi. Fiz 3 bolos em São Paulo.
Ficaram bons os três. E de lá pra cá eu não fiz mais bolo, né? Aí agora eu fiz um. Já comi um pouco dele né, com achocolatado, quentinho. De manhã como. Eu gosto desses bolos simples para tomar café, sabe? E bolo quando ele é feito em casa, você usa os seus ingredientes de preferência. Você usa a sua massa. Essa massa que eu fiz aí é uma massa que eu nunca vi na minha vida. Não sei se não sabia nem se prestar. Por isso que eu coloquei um pouquinho de leite a mais pra, né? Que o leite dá um gosto. E botei um pouquinho de manteiga a mais também, que a manteiga também dá um gosto. A margarina não, mas uma manteiga sim dá um gosto. E aí eu coloquei um pouquinho a mais pra que eu não conheço a massa, né? Mas terminou, ficou bom. Eu acredito pelos ingredientes, não pela própria massa. A massa é esquisita, sabe? Uma massa que eu cheguei aqui já tava. Uma massa daquelas que... Ai, sei lá. Aquelas massas, enfim. Eu gosto muito de usar a Dona Benta. Muito. Minha massa de bolo preferida é a Dona Benta. Eu gosto muito de usar ela. Mas essas outras massas eu fico com o pé atrás, sabe? Massa que eu não conheço, massa que é muito barata, que é mais barata, que é não sei o que, não sei o que. Massa desconhecida por mim, eu tenho essa preferência sempre pela Dona Benta. Ou a massa pronta, ou a massa normal para fazer um bolo normal. Eu prefiro fazer a massa pronta porque ela já vem com os ingredientes dentro, sabe? A gente só tem que botar algumas coisas, bater e rapidinho você faz. Um bolo, quando você tem que fazer ele com a massa mesmo, pegar a massa e fazer, demora muito, sabe? Demora muito. E a massa pronta é bem rapidinho. Agora, um bolo feito com a massa normal, sem ser massa pronta, eu acho que ele fica mais gostoso. Eu acho. Porque ali tá só a massa e você vai preparar o bolo do seu jeito. Essas massas prontas, geralmente vêm muito doce, muito doce, muito doce. Eu aprendi na internet, né, que esse povo faz bolo, principalmente com massa pronta, né, porque quando eu faço um bolo com a massa que eu tenho que botar tudo, eu vou botar tudo de acordo com aquilo que eu gosto. Eu vou botar a manteiga, se bem a manteiga de acordo com o que eu gosto, tudo de acordo com o que eu gosto, principalmente açúcar, que é uma coisa que eu odeio bolo doce. Pelo amor de Deus, quem tiver seus bolos doce, que só tem gosto de açúcar, não. Pra mim, se o bolo pode ser a coisa mais bonita do mundo, o tá gostoso. Se você botar açúcar demais nele, você vai sentir o gosto do açúcar nele, você não vai sentir o gosto de bolo. Eu odeio bolo doce demais. Então, quando eu compro essas massas prontas, eu aprendi isso na internet, né? Para ele não ficar tão doce, você coloca sal dentro dele, para ele ficar um pouquinho, amenizar aquele doce dele. Isso me ajuda bastante, porque eu não suporto comida doce demais, não suporto. Tipo de comida, bolo, quando vou, sabe, aquela coisa enjoosa. A única coisa que eu como doce, que eu não tô nem aí, é o pudim. Tanto que eu como só de vez em quando, né, porque é muito doce. Mas o bolo, quando eu faço, só quando eu esqueço que fica aquele bolo doce, nossa, eu fico com uma raiva danada, porque ficou doce demais. Às vezes eu esqueço de botar o açúcar, o sal, para quebrar o açúcar. Mas é isso, eu vou tentar dormir agora, daqui a pouco é 4 horas de manhã. Agora são 3h23 da madrugada, eu acordada. Eu tava com sono tão regulado, agora desregulei o sono. Eu fiquei entediada lá na cama, sabe? Aquela coisa que você fica entediado. Aí eu levantei, fiz um bolo, estendi a roupa que tava na máquina. Porque amanhã quando eu acordar, sabe? Não sei se eu vou conseguir dormir até amanhecer o dia, eu vou passar no resto da noite acordada. Aí amanhã eu durmo e já fico despreocupada, sabe? Porque a roupa já tá estendida da máquina, já tirei a roupa da máquina, estendi. Tem um bolinho ali pra lanchar quando eu acordar pra tomar café. Eu gosto de fazer ele em casa pra tomar café. Eu acho melhor do que esses comprados pronto. Pode ser que esses comprados pronto
eles sejam, não, pode ser não, eles são mais práticos, porque já tá pronto. Mas ele não tem um gosto de um bolo feito em casa, nem bolo de festa, pra mim. Só minha cunhada, minha ex-cunhada, que faz um bolo de festa muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Ela fez o meu bolo de festa de 45 anos. Nossa, o bolo ficou super gostoso, super gostoso. Mentira, menina, ela fez o meu bolo de 40 anos. 40 anos. Ficou muito gostoso. Ela já fez bolo de festa para um dos meus filhos. Eu não sei se ela já... para dois dos meus filhos de aniversário. E fez bolo de aniversário para mim. Eu encomendei, né, no caso. Meu foi bem grande. Eu gastei que só a boba para fazer meu bolo de aniversário de 40 anos. Eu queria ter feito o bolo de aniversário de 45 anos. Mas como foi na época que eu tava com depressão, tava doente, e aí eu optei por não fazer. Não tava numa fase boa da minha vida e eu não fiz. Aí quando eu completar 50, se eu estiver viva, aí eu quero fazer. Não sei se eu vou chegar aos 50, né? Deus é quem sabe, mas se eu chegar, eu vou fazer. Eu quero um bolo bem bonito. E eu quero eu mesma fazer. Eu gosto dos bolos de festa que eu faço. Ou a minha ex-cunhada, ou eu. Por quê? Porque eu fazendo, ela faz assim. Só que assim, né? Eu consigo fazer quase tudo de festa, de tipo docinho, não sei o que, salgado, um bocado de coisa de festa eu sei fazer. Bolo também eu sei fazer perfeitamente, fica delicioso. Eu, eu faço ele molhadinho, mas ele não fica com aquele gosto de água, nem fica molhado demais, sabe? Eu compro, às vezes tem gente com bolo de festa e fica muito molhado e gosto de água. Se você botar água no bolo, ele vai ficar molhado e com gosto de água. Eu molho ele, mas geralmente eu molho ele com Nescau, leite Nescau ou água com açúcar também. O povo diz que é bom, mas eu nunca botei água com açúcar no bolo. Eu sempre costumo molhar ele porque eu quero que ele fique gostoso, né? Eu sempre molho ele com água, com água, leite e Nescau misturado os três. Eu gosto de fazer isso. Ou então, dependendo do gosto que eu quero fazer, tipo com suco de laranja, ou por exemplo, se eu quero que alguma das camadas fique com gosto de laranja, um exemplo, eu vou molhar ele com suco de laranja natural, né? Só a laranja mesmo, e ele fica gostoso aquela parte. Mas no geral eu molho ele com achocolatado de leite, fica muito gostoso, muito gostoso. Tem que ter cuidado para não pesar muito na mão, para ele não ficar muito molhado. Tem que botar na geladeira para ele ficar de um dia para o outro. No outro é que você faz a cobertura por cima. E eu tenho todo o produto de confeitar bolo, só que tá tudo em São Paulo. Meus produtos de confeitar bolo que eu ganhei foi o que eu ganhei de presente do meu filho mais velho. Que é bico, não sei o que, coisa de confeitar bolo. Tá tudo em São Paulo. Não sei quando trazer, né? Vou ver, Deus proverá. Eita, meu Deus, em São Paulo tem roupa minha, Em São Paulo tem roupa minha, tem meus bicos que são um bocado, né? Formando tudo junto. Não é uma coisa muito fácil de comprar, porque é um bico só é um pouquinho caro. Imagine eu tenho vários bicos que eu ganhei do meu filho. Era um sonho que eu tinha de ter, assim, alguns bicos de bolo para confeitar bolo. E
Ele comprou um kit completo, que tem vários bicos, vários outros negócios para acertar o bolo e tá em São Paulo. Eu não trouxe por conta do... Eu trouxe 3 malas e não deu para trazer ele. As coisas que eu tenho em São Paulo, eu acho que dá uma mala da grande, cheia de coisas. Porque lá eu tenho roupa, casaco, roupa... Ah, eu tenho todo tipo de roupa em São Paulo ainda. Eu não sei se eu vou deixar lá para quando os meninos vierem ano que vem trazer, quando tiverem de férias, ou eu vou mandar comprar a passagem da mala, no caso, né? Para eles mandarem, eu não sei, ainda vou ver. Eu tenho bastante coisita assim em São Paulo ainda. Eu não trouxe tudo. Não é porque eu não quis trazer tudo, porque eu comprei, eu tinha 2 malas, eu tenho uma minúscula, tem uma que também é uma merda, não cabe quase nada. Eu comprei uma enorme, mas só que mesmo assim não deu para trazer. Tinha que ser 4 malas, tinha que ter sido 4 malas para poder trazer minhas coisas. E aí as coisas que tá lá ainda dá uma mala, né, completa de roupa. Aí eu vou ver como é que eu fazer, como é que eu faço, né? Pra trazer as coisas que tem lá. Eu vou ver com os meus filhos que ano que vem, já tá quase no final do ano, né? Ano que vem os meninos, todos os dois vêm de férias de novo pra cá. Tanto um quanto o outro. Eu acredito que vem os dois, eu não sei. Em datas diferentes, claro, né? Mas vem. Então eu não sei ainda como vai ser minhas roupas, como é que eu vou fazer com essas minhas roupas. Porque eu tenho roupa de sair lá, né? Deixei algumas roupas de sair, roupa de frio, roupa que é pesada, casaco, essas coisas, tudo eu deixei lá porque por conta do peso também, porque não dava pra trazer, enfim. Acabou ficando. Tem um bocado de coisa lá. Vou ver como é que fica essas coisas. E é isso, gente. Eu vou tentar dormir um pouquinho agora. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Até amanhã. Até amanhã não, né? Até mais tarde. Gente, não esqueça de deixar o like e botar algum comentário. Se não tiver coragem de botar comentário, bota um coraçãozinho, um emoji, alguma coisa. E às vezes eu tenho preguiça também de comentar num vídeo. Mas bota um emojizinho, alguma coisa assim, sabe? Não precisa escrever uma carta. Bota alguma coisa, entendeu? E não esqueça do like, que o like é tão importante quanto as visualizações. Tão importante quanto. Não adianta você ver um vídeo e não dar o like nele. Ah, e se não quiser dar o like porque achou o vídeo chato ou porque não gosta da minha cara, pode dar o dislike também, porque todos são... Se quiser me xingar, me chamar disso, daquilo outro, também pode. Pode. Tem uns comentários desagradáveis lá que às vezes eu apagar, mas agora eu tô pagando mais não, tô deixando lá. Só não boto o coraçãozinho, né? Mas também não pago mais, deixo lá. E é isso, vou dormir. O dia tá quase amanhecendo. Daqui a pouco os aviões começam a passar. Eu não sei quando já começou, deve ter passado algum, acho que eu não prestei atenção. 3 horas, a partir de 3 horas da manhã, os aviões começam a sair aqui de Maceió. Até de manhãzinha, até acho que 6 horas da manhã. Eles começam a sair. Se já passou algum, eu não vi não. Mas a partir de 3 horas já começa. Tchau, tchau. O vídeo já tá longo de novo. Misericórdia. Eu nunca consigo fazer um vídeo curto não, é?